serve a um único Deus, o poder. Então, com essas falas aí de mulheres que estão aqui no nosso chat, vamos encerrar esse bloco do Epstein, vamos passar para o New START, que também é algo que traz ali uma preocupação muito grande para o mundo, né? Então, essa nova era nuclear, digamos assim, com o fim desse acordo que expirou nessa quarta-feira, um acordo que foi firmado em 2010, que entrou em vigor em 2011 e que limitava, né, o arsenal nuclear de Estados Unidos e Rússia, e que agora traz ali uma situação em que esse acordo não foi renovado, não há um acordo mais entre as duas principais potências nucleares do mundo, que juntas respondem por 90% da capacidade nuclear. Professora, como que fica esse novo momento sem um estabelecimento de regras, sem um manual sobre como essas duas potências podem desenvolver o seu arsenal nuclear? Pois é, Pri, essa é a pergunta que não quer calar, né? E eu vou citar aqui, fazer uma referência a uma memória de um texto de um amigo querido das relações internacionais, quando no auge da guerra do Iraque, lá em 2003, né, na invasão, as pessoas se questionavam sobre o papel das instituições multilaterais, da ONU e tal, porque afinal de contas foi uma guerra empreendida pelos Estados Unidos sem o consentimento dessas estruturas, né, a revelia de tudo isso. E na época, o mainstream do debate público era assim, bom, se os Estados Unidos podem ir à guerra contra o Iraque, à revelia, né, por conta própria, colocando as normas embaixo do braço e agindo, né, unilateralmente, então significa que as normas não servem para nada, né? Essa era a leitura predominante naquele momento. E esse meu amigo querido, o professor Guilherme Casarões, ele produziu um texto acadêmico na época em que ele fazia um debate quase de ordem filosófica, dizendo o seguinte, olha, não é necessariamente porque alguém, ou no caso um Estado, descumpre uma norma do jogo, que a norma deixa de ser relevante, porque o próprio fato de que nós usemos a norma como uma referência normativa e moral da ação para que ela seja considerada certa ou errada, já é o reforço da norma em si. Ou seja, ele estava querendo dizer, é como se a gente pensasse assim numa sociedade, que não é porque existe todo dia alguém cometendo um crime que a gente possa dizer que todo o sistema jurídico criado, ele deixou de ser relevante. Na verdade, é o contrário. Toda vez que alguém comete um crime e a gente pune e usa como referência essas normas para distinguir o que fugiu, né, ao padrão, a gente está, de alguma maneira, claro, reconhecendo uma falha do sistema, mas ao mesmo tempo relembrando a importância de manter essas normas presentes. E por que eu estou falando isso? Porque se isso valia lá em 2003, né, na invasão do Iraque, se isso foi algo que a gente mesmo se apegou nos últimos anos, parece que de 2003 a 2026, pouco a pouco, essa garantia de que mesmo as falhas pontuais podem representar uma preservação do sistema, ainda que com problemas, vai se diluindo mais e mais, né? O Lorival falou uma coisa muito interessante durante o nosso programa, né, de perspectivas para 2026, que foi ao ar na TV, e eu não me esqueço dessa fala dele, inclusive até andei citando em algumas ocasiões, viu, Lori? Estou te dando crédito. Ele disse assim, é muito difícil quando a gente está num relacionamento em crise e não tem a quem recorrer, né? Um pouco o caso do que está acontecendo no mundo agora no campo nuclear, no campo atômico. O New START, ele estava longe de ser perfeito, inclusive já vinha sofrendo de vários problemas nos últimos anos. A própria Rússia tinha já se retirado unilateralmente em 2023, então, quer dizer, a própria deterioração da relação Estados Unidos e Rússia já vinha cobrando a sua conta nesse acordo, não dá para dizer que ele era um acordo vanguardista em como resolver os dilemas nucleares do mundo, inclusive porque eu diria que os dois principais problemas que o New START enfrentou, que eram a ausência da China, no contexto em que a China virou uma potência que tem ambições de segurança relevantes, e número 2, o fato de que teve mudanças tecnológicas profundas nos últimos anos, que não são contempladas, né, no acordo original, são dois elementos que faziam do New START já um acordo problemático. Ele já precisaria ter que ser rediscutido nesses termos. Agora, é o que eu comentei ontem durante o 360. Às vezes,
por mais que a gente reconheça que o New START tinha esses problemas e que sem resolvê-los, muito provavelmente ele não poderia ser renovado de maneira a garantir a eficiência dessa governança nuclear, por outro lado, o feito às vezes é melhor que o perfeito, né? Quer dizer, a gente agora não vai ter nada, enquanto se discute qual poderia ser eventualmente um outro formato de negociação, que é o que os Estados Unidos estão propondo, quer dizer, olha, não vamos renovar o START porque ele não atende, mas também não sabemos o que vem depois, né? Vem alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é. Esse limbo é o limbo que traz a todos nós a ameaça do risco, né? A gente está num mundo de cada vez mais uma distribuição de poder desigual entre os países, Pri, e aí eu concluo dizendo que ao longo da história da humanidade, toda vez que a gente foi parar em um lugar de multipolaridade, de vários polos de poder que se enfrentam entre si, a gente teve um aumento de instabilidade, um aumento de violência, e eu diria que no caso desse mundo do século XXI tem um agravante adicional. A gente tem, sim, esse cenário de multipolaridade emergindo, sim, esses polos de poder entrando em disputa, com características, inclusive, desses países buscando, né, lideranças regionais e distribuição de poder regional, mas é pior, a gente tem uma potência em declínio relativo, que são os Estados Unidos, que não aceitam o seu próprio declínio relativo e que, portanto, se debatem contra essa sombra, né, de declínio hegemônico, se dispondo a fazer o que for necessário, tá aí o Trump para mostrar, para provar isso. Então, são tempos bem difíceis e desafiadores. Eu diria que nós nunca estivemos tão perto, né, de uma crise real de segurança como a gente se encontra nesse momento. Só para trazer aqui algumas informações, né, do START, ele limitava 1.550 ogivas nucleares, né, prontas para uso, Rússia e Estados Unidos, e aí hoje, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, que é um dos mais respeitados, com essas informações sobre arsenal nuclear, a Rússia tem 5.459 ogivas entre ativas, em reserva e aposentadas, os Estados Unidos 5.177, portanto a Rússia passou dos Estados Unidos, e a China passou dos europeus com 600, então França, Reino Unido tem ali perto de 200, a França 290, Reino Unido 225, Índia 180, Paquistão 170, Israel 90, Coreia do Norte 90. Lori, isso casa com uma pergunta aqui do Israel, caso não haja uma renovação do acordo entre os Estados Unidos e Rússia, isso não poderia estimular os outros países a abandonarem o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares? E como você vê essa configuração e Rússia passando dos Estados Unidos, China chegando à frente dos europeus nesse arsenal nuclear hoje? O Trump, aliás, os Estados Unidos abandonaram, porque isso também foi o Joe Biden também aderiu a essa tese, abandonaram esses acordos ou não renovaram, né, esses acordos de controle de armas nucleares por causa da China, porque a China é a nação emergente, ela tinha cerca de 5 anos, ela tinha 370 ogivas, e agora, como você disse, ela está com 600. Em termos de ogivas operacionais, porque esse dado aí desse instituto acaba que está colocando ogivas de reserva que não são necessariamente operacionais, mas as operacionais, os Estados Unidos têm 3.600, a Rússia tem 4.500, a China tem 600. Então, por que a Rússia tem mais? E a Rússia tem mais há muitos anos, por causa das ogivas táticas, das armas nucleares táticas. A Rússia é o único país que tem armas nucleares táticas, que são menores, mas que causam radiação também, e ficaram ameaçando a Ucrânia com essas armas ao longo dessa campanha. Então, os Estados Unidos têm razão em não renovar esses acordos, porque não faz sentido ignorar, né, o surgimento da China como uma potência nuclear aliada desde a invasão em grande escala da Ucrânia em 2022 da Rússia. Então, o que os Estados Unidos falam para a Rússia é o seguinte: olha, eu não quero mais um acordo que envolva só nós dois, eu preciso envolver a China. Aí a Rússia, e aí os Estados Unidos falam assim: e como vocês são aliados, eu preciso ter o mesmo número de ogivas de vocês dois somados,
dentro do acordo, né? Que é um acordo de armas operacionais, que envolve submarinos, mísseis terra-terra e bombardeiros estratégicos. E aí a Rússia fala, mas não é problema meu se a China está desenvolvendo armas nucleares e aumentando seu arsenal. E aí a China fala assim, não é problema meu, porque eu tenho muito menos que vocês, eu tenho 10 vezes menos ogivas do que os Estados Unidos, então eu não vou fazer um acordo de controle de armas nucleares agora, primeiro eu preciso ficar grande. Entende que não tem solução? Os três têm razão. E o que é pior, nesse período em que o New START ainda estava em vigor, a Rússia desenvolveu 3 armas hipersônicas nucleares que não violam o acordo, porque é um acordo antigo, defasado, que não previa esse tipo de armamento, que é muito mais letal e eficaz do que as armas nucleares que havia antes. Então, por sua vez, o Trump, em resposta a isso, fala na construção de um sistema de defesa chamado Cúpula Dourada, né? E que envolveria o Ártico, é por isso que ele tem interesse no Canadá e na Groenlândia. Porque essas armas hipersônicas, elas são altamente manobráveis, essas russas. Tem um míssil que... Bom, eles são, ao mesmo tempo, balísticos e manobráveis, e extremamente rápidos. A velocidade deles é 10 vezes a velocidade do som, 10 Mach. E eles saem da atmosfera, e quando eles voltam, vêm nessa velocidade de 10 Mach, e eles ainda são manobráveis. Então, os Estados Unidos não têm arma antiaérea para esses mísseis, né? Então, os próprios Estados Unidos precisam agora de liberdade para desenvolver o seu arsenal. Mas o que precisaria ser feito é algum tipo de acordo que envolvesse a China e que possibilitasse a China, desse a ela garantias, seguranças de alguma ordem, para que houvesse um controle disso. Porque o mais importante desse acordo não era nem o número de ogivas, era a inspeção mútua, era a accountability, né, a prestação de contas entre os países. Isso funcionava muito bem, e isso evitou uma guerra nuclear, né? Agora, por outro lado, exatamente porque expirou o New START, Estados Unidos e Rússia restabeleceram o contato militar, dos comandos militares. E isso é muito importante, porque vai ser feito, embora de vez em quando o secretário de Defesa e o ministro de Defesa russo falassem, tal, eles falavam quando necessário. Agora, mas no nível mais operacional, o general americano que comanda a OTAN e que é também o comandante do Comando Central, ele vai ter um contato direto, já tem um contato direto com o comandante operacional russo. Então isso é muito importante, eles precisam conversar. E foi com a invasão em grande escala em fevereiro de 22 da Ucrânia que os Estados Unidos cancelaram esse contato. Isso é muito perigoso, Estados Unidos e Rússia não se falarem no nível do comando operacional militar. Então isso é bom, isso é tranquilizador. Mas vai ser preciso muita criatividade para um novo acordo que envolva China, Rússia e Estados Unidos. Realmente é necessário uma arquitetura bem diferente da que existe hoje. O que levou à distensão, né, da Guerra Fria foi que 2 presidentes, né, o Ronald Reagan e o Mikhail Gorbachev, os 2 tinham medo, né, da questão nuclear, né, isso fica muito claro. E eu fico pensando que hoje a gente está falando de presidentes que não